Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou de volta, gente, para trazer uma informação para você que chega a ser, para vocês, que chega a ser uma piada, uma comédia, ridículo. Hoje é 4 de junho de 2019. Olha, eu vou ler a matéria porque é absurdo, é absurdo. Eu nunca, olha, se inscreve, comenta, compartilha, dá o seu like, aperte as notificações, vamos à matéria. Porque é absurda, gente, olha só isso. Oposição se organiza em frentes temáticas contra Bolsonaro. Aí você imagina o quê? Você imagina deputados, senadores, né? Beleza. Aí vamos à matéria. Depois dos ex-ministros de Direitos Humanos, do Meio Ambiente e da Justiça, diversos titulares do Ministério da Educação em governos passados se reuniram nesta terça-feira, 3, para tecerem críticas conjuntas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus. Continua aqui, depois eu falo. Empenhados em mobilizar uma oposição em frentes temáticas, os ex-ministros pegam embalo no discurso de que as pastas que ocuparam tratam de política de Estado e, portanto, não podem ser partidarizadas. Eu acho engraçado que pela primeira vez na história desse país, desde 1985, nós temos, né, as pastas distribuídas de formas técnicas e não partidárias, nem partidarizadas, nem políticas, nem nada. E o que eu acho mais interessante é que pela primeira vez na história, desde 1985 para cá, eu nunca vi dizer que ex-ministros dão pitaco em atual governo. Gente, eu tô pasmo. O pior não é nada, é que são ex-ministros do governo Collor, ex-ministros do governo Lula, ex-ministros do governo Dilma. Eu vou continuar. Cara, isso aqui é uma piada. Isso mostra que está surgindo um pensamento nacional diferente do que o governo federal está fazendo. Não se trata apenas de questões partidárias, se trata de posições de Estado, afirmou ao broadcast político, sistema de notícias em tempo real do Grupo O Estado, o ex-ministro da Educação e ex-senador Cristóvão Buarque, que trabalhou no primeiro governo de Lula. É uma maneira nova de se preocupar com os problemas nacionais acima dos partidos. Eu acho engraçado, a educação foi pelo ralo durante Lula e Dilma e ninguém nunca se preocupou. Aí é uma maneira nova de se preocupar. Cara, como é que o governo vai trabalhar com um bando de picareta dos governos anteriores? Você vê como isso aqui mostra claramente que eles não querem largar o osso de jeito nenhum. Eles não se conformam, eles precisam achar um jeito de se meter onde não são chamados. Gente, é Bolsonaro quem está na presidência. Deixa o cara trabalhar. O Brasil até agora está no atoleiro da saúde, no atoleiro da educação, no atoleiro da economia, no atoleiro do desemprego. Aí vem esse bando de safado que ficaram aí dos ministérios. Tem nomes aqui de corruptos que eu vou citar já já. E estão lá assinando a porcaria desse negócio aí que é para... Ah, papinga que pingou, rapaz. Cristóvão é um dos signatários do Manifesto pela Educação assinado hoje por 6 ex-ministros da área, o mais recente documento a reunir ex-ocupantes de cargos públicos que se colocam contra as políticas de Bolsonaro. Além dele, subscreveram... Olha só o primeiro nome, gente. Pelo primeiro nome, vocês já vão ver a credibilidade que se dá isso daqui, ó. Ó o primeiro nome. Cadê aqui? Subscreveram o documento. Fernando Haddad, governo Lula e Dilma. Só aqui vocês já começam a ver a credibilidade do Aloysio Mercadante. Ó, outro. Esse aqui tá envolvido em corrupção também. Cara, Dilma, Renato... deixa eu ver. Cadê o nome do cara aqui? Renato Janine Ribeiro, Dilma. José Goldenberg, governo Collor. E Marcílio Gel Itamar. Responsável pela educação no governo FHC, Paulo Renato Souza, morreu em 2011. Outros ex-chefes da pasta alegaram incompatibilidade de agenda ou não retornaram aos contatos. Você vê aqui, nós temos 2 nomes interessantes, Aloysio Mercadante e Fernando Haddad. Vocês viram que a maioria aqui é tudo ministro de Dilma e Lula. Você vê como eles não largam o osso, eles não querem deixar o Brasil para frente de jeito nenhum.
Os ex-ministros que assinaram o documento dizem ver as políticas adotadas desde a Constituição de 1988 como um ciclo único quebrado agora por Bolsonaro. E graças a Deus que Bolsonaro quebrou essa palhaçada. E outra coisa, eu acho legal que eles aqui, ó, a Constituição, desde a Constituição de 1888. Gente, isso é uma cara de lata tão grande nesse mundo. PT foi contra, coloque isso na cabeça de vocês, PT foi contra a Constituição de 1988. Hoje eles defendem, porque interessa, mas eles foram contra. Prestem atenção nisso, eles foram contra. A história tá aí, basta você pesquisar, vocês vão ver. PT inteirinho foi contra, agora não, porque agora... Continua. Onde foi que eu parei? Como um ciclo único, quebrado agora por Bolsonaro. Nós percebemos que há esforços que não estão sendo feitos na direção correta. Qual é a direção correta para esse povo? Corrupção, lavagem de dinheiro, ou desvio de verba. Não está tendo isso. Então, com certeza, né? O esforço na nossa área está sendo feito em questões secundárias da educação, tais como filmar professores e tomar medidas completamente alheias ao que se entende por educação, comentou José Goldenberg, ministro da Educação de Fernando Collor e ex-reitor da USP. Bom, primeiro já 2 pontos aqui, né? Reitor da USP, já tá dizendo tudo, né? Gente, o bacana aqui é que ele coloca a questão do filmar, né? Não pode filmar uma criança, um professor na escola, mas a escola pode, por ordem do sindicato, pegar os filhos, né? Os seus filhos, que eu não tenho filho, tem minha sobrinha lá, mas vamos botar todo mundo, né? Pegar os nossos filhos e levar para um protesto que eu não tô sabendo, que eu não estou de acordo, nem fui... Isso pode. Filmar o aluno cantando lá, ô vira do Ipira, isso não pode, de jeito nenhum. Pode? Não, não pode. Mas o seu filho aparecer na televisão para ser estatística da Globo, para dizer que tinha um monte de gente na manifestação deles, que você nem sabia que eles estavam lá por essa razão, e nem foi perguntado, isso pode. Vocês veem que bacana, que maravilhoso a defesa desse povo? Continuando. Para Haddad, pronto, agora vem a papagaiada. Para Haddad, ministro por 6 anos e meio e candidato derrotado por Bolsonaro na eleição, eu digo derrotado com a boca cheia, que eu tenho prazer em dizer, 6 anos do Haddad, olha o estrago que fez no Brasil. Imagina se esse cara ficasse mais. Derrotado na eleição presidencial do ano passado. Há uma espécie de insatisfação generalizada com o atual governo. Peraí, insatisfação de quem? O alarme no Brasil já soou em várias áreas. Hoje mesmo tem uma manifestação de 11 ex-ministros da Justiça, publicada na Folha de São Paulo. O mesmo acontece na economia, na segurança pública, no meio ambiente, nas relações exteriores, nos direitos humanos e infelizmente não está sendo diferente na área da educação, disse durante sua explanação ao lado dos colegas. Uma coisa que o Haddad não percebeu ainda, junto com os colegas dele, é que Bolsonaro não governa para ex-ministros. O que ex-ministros que ferraram esse país pensam ou dizem, o que o gato enterra tem mais valor. O que Haddad não presta atenção, você fala, tem uma manifestação de 11 ministros. Ô Haddad, domingo, dia 26, teve uma manifestação de milhões de pessoas. Cala a boca, idiota. Vai pra casinha dormir, imbecil. O alarme soou. Que alarme? O alarme contra a corrupção soou, o alarme pega ladrão soou, né? Pega ladrão, aí corre todo mundo, tá todo mundo agoniado aí. O alarme soou, porque os bandidos estão tudo correndo com medo, Bom, a fala de Haddad faz referência a um artigo conjunto divulgado nesta terça-feira, em que ministros da Justiça dos governos... Olha só de quais governos são os ministros que estão fazendo negócio lá contra a Justiça. Dos governos FHC, Lula, Dilma e Temer se manifestaram contrariamente à política de acesso à arma de Bolsonaro. Independentemente dos partidos que estavam no poder e da orientação dos governos dos quais fazíamos parte, nosso compromisso sempre foi de fortalecer avanços que consolidassem o Brasil como a referência de regulação responsável de armas e munição para a América Latina e para o mundo, destacaram no texto, endossado por nomes como Aloysio Nunes. Lembra esse nome? Isso aí está envolvido em corrupção.
Ferreira, Tássio Genro, outro, José Eduardo Cardoso, Miguel Reale Júnior e Raul Jugman, outro também envolvido também em besteira. Uma coisa que eu achei interessante é que eles dizendo que o Brasil, que eles tornaram o Brasil referência, né, com o negócio das armas. Pois é, realmente, eles tornaram o Brasil referência de assalto à mão armada, tornaram o Brasil referência de violência para quem vem de fora do Brasil. Para quem vem de fora do Brasil vem com medo. Vem conhecer o Rio de Janeiro, mas vem com medo, porque a nossa referência lá fora é um país violento. Foi isso que eles transformaram. Essa foi, né, o que eles fizeram. Né? Oh, meu Deus do céu. Na área do meio ambiente, a reunião de ex-ministros ocorreu no começo de maio, no mesmo auditório da realizada hoje pelos antigos responsáveis pela educação. Eles acusaram a gestão Bolsonaro de causar o desmonte da agenda ambiental do país. Marina Silva, Sarney Filho, ó, mais outra aqui, ó, envolvido em corrupção, Sarney Filho. Olha só, gente, só tem criminoso aqui, pô, puta merda, a boca. Sarney Filho e Rubens recuperam, é o nome do cara isso aí. Foram alguns dos postulantes do documento. O atual ministro, Ricardo Salles, rebateu em nota aos colegas. O atual governo não rechaçou nem desconstruiu nenhum compromisso previamente assumido e que tenha tangibilidade, vantagem e... Cadê? Tangibilidade, vantagem e completude para a sociedade brasileira, respondeu Salles. O grupo chamado de Comissão Arnes foi o pioneiro a reunir ex-ocupantes de pasta para acompanhar políticas do governo Bolsonaro. Ele é um observatório para monitorar casos de violação de direitos humanos no país. De um total de 20 personalidades, 6 foram ministros: Cláudia Costa, José Carlos Dias, José Gregory, Luiz Carlos Bres Pereira, Paulo Sérgio Pinheiro e Paulo Vanucci. Para o ex-ministro Aloysio Mercadante, que além da educação chefiou a Casa Civil e o Ministério da Ciência e Tecnologia, há movimentos semelhantes entre ex-ministros da Saúde, das Relações Exteriores, da Cultura e da própria educação. Eu sei que existe uma ampla frente democrática em defesa de políticas públicas que foram construídas a partir da Constituição de 1988. De novo, a base deles é a Constituinte que eles votaram contra. Por incrível que pareça. Cadê? Deixa eu ver onde foi que eu parei. A Constituinte... 1988. Que foram agredidas, disse a reportagem. Gente, se vocês prestaram atenção aqui, desculpa interromper aqui passo a passo, é que não dava para eu ler a matéria toda e depois voltar a ler, porque passa o momento. A gente vê aqui, primeiro, olha só para vocês verem como esses caras são... A palavra, eu nem sei qual palavra usar. Não são mais ministros, o partido deles não está mais no poder, já foram dispensados, ferraram com o Brasil, alguns deles estão envolvidos em corrupção, mas querem fazer um movimento aí para impedir o governo Bolsonaro de andar para frente. E parece que eles não entendem que o povo pediu justamente essa mudança. Parece que não entra na cabeça deles que ninguém mais quer o que eles têm para falar, não. Eu não sei onde é que a cabeça desse povo está, não. Como eu falei para vocês no início, é a primeira vez desde 1985 que o presidencialismo está em vigor, né? Foi a transição ali em 1988, né? O Collor entrou ali depois, né? Enfim, é a primeira vez que a gente olha para isso daqui e vê um bando de ex-ministros que não tem mais nada a ver com o governo querendo se meter no governo. Eu fico me perguntando, quando quiserem empurrar o kit gay nas escolas, aonde é que estavam esses caras? Não, fala para mim. Quando aprovaram a ideia de que um aluno basta estar presente na sala de aula, que ele passa de ano, só para dar um número de que tem gente passando demais, aonde é que estavam esses infelizes? Fala para mim. Não, diz para mim onde é que estavam esses caras quando... desculpa, eu me lembrei. Eles estavam no poder, tá explicado. Era eles quem estavam comandando o Brasil nos ministérios, tá certo. Tá explicada a resposta. Aí você vê um presidente, ele entra... Qual a promessa dele? Eu vou mudar tudo, eu vou fazer tudo diferente. O cara entra e começa a fazer. Aí vem esses caras querendo atrapalhar o governo. Eles nem fizeram. Vocês viram aquela questão lá, a lista dos ministros, dos ex-ministros, que estão fazendo a mesma coisa com a questão da justiça? Governo Lula e Dilma.
todos envolvidos na corrupção. É claro, é óbvio que eles não vão querer, gente, que o negócio do Sérgio Moro vá para frente. Porque nós tornamos o Brasil tornaram o Brasil referência de corrupção, tornaram o Brasil referência de lavagem de dinheiro, o país que o crime compensa. Transformaram o país, com o negócio das armas que eles tanto declaram lá, tornaram o país referência de morte, assassinato, assalto, latrocínio. Assalto seguido de morte, né? Enfim. Tornaram o Brasil uma referência de violência. Tornaram o Brasil uma referência de proteção a criminosos e, para o cidadão de bem, como diz o ditado, madeira nele. Essa referência que o Brasil tem lá fora. Essa referência que eles... a única referência que eu conheço lá fora é essa, dos governos deles. Gente, eu não sei, eu queria entender a cabeça. Não largam o osso de jeito nenhum. De maneira alguma. Parece que eles não conseguem entrar na cabeça deles que o povo brasileiro chutou eles. Alguns corruptos aqui na lista. Tá aí a anta do Fernando Haddad falando abobrinha. Dizendo que há uma insatisfação generalizada. Insatisfação de quem? De quem? Porque você junta dia 15 e dia 30, não deu o dia 26. O dia 26 sozinho bateu o dia 15 e bateu... Podia juntar o dia 30 e o dia 15, que não dava o dia 26. Apoiando o governo. Mas o cara vem... Eu não sei, ele vive em que mundo? Alice, País da Maravilha? Só pode, gente. Ele passou lá os contos de Nárnia, né? Que ainda passava por dentro do armário e entrava em outro mundo. Acho que esse cara passou num armário e entrou em outro mundo, tá? Só pode. Outra realidade virtual, onde lá o PT escraviza o povo, não sei. Eu tô tentando entender a cabeça desse povo até agora. Né? Eu não compreendo. Não sei pra onde é que vai isso daqui. A gente quer mudança, a gente enxota os caras, tira os... Você vê, a crítica que eles fazem aqui é porque o cara quis filmar professor. Pô, mais pilantragem do que eles fizeram no dia 30, para poder reforçar lá a papagaiada deles, levando crianças de 10 anos de idade, sem saberem que estavam indo para uma manifestação, sem avisarem pais. Professores coagindo alunos, diretores coagindo professores. Isso pode. Não, isso pode, né, gente? Seu filho na frente da televisão lá, sendo filmado pela Globo para dizer, olha, a manifestação foi grande. Isso pode, sem você saber de nada. O que não pode é um ato cívico ser filmado. Aí não pode. Um ato cívico, que é ordeiro, que é algo decente, que é algo... Não, aí isso não pode. Pelo amor de Deus, gente. Eu fico me perguntando. Onde é que nós vamos parar se não dermos uma brecada nesse povo? Você está vendo a educação hoje no Brasil como ela se encontra? Faz uma análise. Você quer mesmo que esses ex-ministros que levaram o Brasil ao fracasso que ele está hoje tenham voz ativa para alguma coisa? Você vê que tudo deles, nada é a favor, é tudo contra. Eles não têm nada. Ó, eles passaram 16 anos no poder. Na verdade, isso já vem de antes, né? Porque tem Fernando Henrique, tem Fernando Collor. 30 e poucos anos no poder e não fizeram absolutamente porcaria nenhuma. O país hoje é pior do que era em 1988, quando a Constituinte foi formada. O Brasil de 1988 era muito mais decente, era muito mais educado, era muito mais ordeiro, era muito mais pacífico, era muito mais digno. Tinha corrupção, mas era muito mais honesto. Olha o Brasil de hoje. O Brasil de hoje é imoral, indecente, perdendo a cultura, perdendo a essência, perdendo a sua identidade. O Brasil de hoje, governado por PT, transformou as famílias em... Quer dizer, tentou transformar, né? Quis acabar com os ideais religiosos do nosso país.
Tentaram implantar na sociedade uma conduta totalmente... Nós vimos o que fizeram aí nos teatros, né, nos shows, aí, as blasfêmias, as obscenidades que eles fizeram por aí, com apoio do governo, com dinheiro meu e seu. Aí vem esses caras agora que o Brasil pediu mudança e ainda quer empurrar no gogó da gente, como diz o pessoal, da goela da gente, né, isso aqui. Quer que a gente continue engolindo essa palhaçada? Será que eles não têm vergonha na cara, não? Acho que não. Acho que eles não sabem o que é a palavra vergonha. Eles são do quanto pior, melhor. Fala sério, né, gente? Isso aqui dá nojo quando você vê uma ação... Quer dizer, cara, quem é o presidente? Quem são os ministros? Fala pra mim. Lula é presidente dessa porcaria? Não. Dilma é presidente? Não. Vocês são ministros de alguma coisa? Não. Então acabou. Deixa o presidente atual com seus ministros pegar o que vocês transformaram em porcaria e reerguer de novo. Porque o nosso Brasil hoje é uma porcaria. A nossa educação é um lixo, a nossa saúde é um lixo. O nosso saneamento básico é um lixo. A nossa economia está um lixo. Está começando agora. Está começando a se reerguer. Agora esses daqui estão tentando dar uma rasteira no governo para ver se cai de novo. Porque eles são que nem porcos, só estão bem se estiverem na lama. Se estiverem na lama, eles estão satisfeitos, estão maravilhosos para eles. Desde que quem pague o preço seja você e eu, cidadão brasileiro, para eles está tudo ótimo. Né? Ah, vamos usar os números de crianças que passam todos os anos. Pega essas crianças, senta elas e faz uma provinha para ver se elas realmente aprenderam alguma coisa. Passar no papel é uma coisa, gente. Adquirir conhecimento é outra. Esse é o problema dos governos Lula e Dilma e Temer. Passa todo mundo, passa. Agora, conhecimento que é bom, nada. Neco. Aprender a cultura... tudo foi por água abaixo no Brasil. A nossa cultura foi por água abaixo, nos nossos valores foi... Você vê, o Ministério da Cultura, qual é a bronca desses caras? Porque Bolsonaro botou ordem na casa. Chega de dar dinheiro pra Globo, pro Lei Rouanet, chega de dar dinheiro pra Chico Buarque, chega de dar dinheiro pra Daniela Américo. Nem tô lembrado se é ela. É ela mesmo, 2 milhões de reais, isso mesmo. Chega de dar dinheiro pra Daniela Américo, chega de dar dinheiro pra aquele outro... Esqueci o nome do infeliz agora, o baianinho lá, esqueci o nome dele lá, que deu uns pega na menina de 15 anos. Né? Mas... É por isso que eles estão com raiva. Estão com raiva da educação, porque agora a educação vai formar gente, não militante. E se formar gente, acaba com o poder deles. Estão com raiva da justiça, porque a justiça está caçando corrupto. São todos corruptos. Tem que ficar preocupados. Tem que ficar preocupados. Direitos humanos, que é quem mantém eles fora da cadeia, estão preocupados. Tem que fazer bagunça mesmo. Tem que fazer. Porque o Brasil mudou. O Brasil não está caminhando na direção certa. Realmente, a direção certa para eles é corrupção e ladruagem. A direção certa para o povo é honestidade e o Brasil para frente. Por isso que para eles não está na direção certa. Enfim, gente, tá aí, Canal Brasil Notícias. A gente lê isso daqui, chega assim, às vezes é revoltante. Eu tenho que ir. Fui, tchau, fiquem com Deus.